Fala, Fogão! Um ponto que tem me chamado muito a atenção e gerado certa preocupação aí para o retorno do Campeonato Brasileiro é justamente o fato do Botafogo, no confronto direto contra as equipes que estão brigando ali para se afastar do Z4 do Campeonato Brasileiro, a gente não vem tendo um bom desempenho, não vem conseguindo se impor para poder pontuar em cima dessas equipes. O Botafogo até aqui empatou em 0-0 com o Goiás, esse empate mais recente, empatou em 1-1 na estreia contra o Red Bull Bragantino, empatou em 0-0 em casa contra o Curitiba, 1-1 na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, 2-2 com o Corinthians lá na Neoquímica Arena, perdeu para o Vasco por 3-2 no Newton Santos, perdeu para o Bahia no Newton Santos por 2-1. Repara aqui que eu estou falando de equipes, em boa parte dos casos, que jogaram contra o Botafogo na nossa casa. Goiás, Curitiba, Vasco, Bahia. São 4 jogos que a gente fez em casa e não conseguiu uma vitória sequer contra essas equipes. E pior, perdeu 2 e empatou 2. Esse é um ponto aqui que chama também a atenção. Todo mundo sabe que o desempenho do Botafogo como mandante nesse Campeonato Brasileiro é muito ruim. São 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então, mesmo contra essas equipes jogando em casa, o Botafogo não está conseguindo se impor. Isso é um problema à medida que esses confrontos muitas vezes definem quem vai permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Sinceramente falando, eu não acredito no rebaixamento do Botafogo. Acredito que o Botafogo tem tudo para poder sair dessa situação. Caprichando na definição das jogadas lá na frente, o Botafogo vai conseguir começar a vencer as suas partidas. Pode, obviamente, não conquistar vitórias seguidas, seria ótimo se conquistasse, mas ainda assim, caprichando na definição contra certas equipes, o Botafogo vai conquistar a vitória. O problema é que a gente já jogou 17 partidas nessa edição do campeonato e até agora esse capricho na definição a gente não viu. O Botafogo tem sido altamente dependente da bola parada, esse é um ponto aqui que chama muito a atenção, e a gente tem grande dificuldade de converter as boas construções de jogada com a bola rolando em bola na rede do adversário. Isso juntando ao fato de que as equipes, quando se enfrentarem lá embaixo, pode sair um vencedor que vai somar os 3 pontos, isso com toda certeza coloca ainda mais pressão em cima da equipe do Botafogo pensando nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Porque se o Botafogo repetir o que fez no primeiro turno, a gente vai ter que brigar contra o Z4 até a última rodada. Até aqui o Botafogo tem 19 pontos conquistados em 17 partidas. O próximo jogo do Botafogo no Brasileiro é contra o Ceará. Não vamos enfrentar o São Paulo pela 18ª rodada, a partida foi adiada. Então a gente fecha o primeiro turno, na 19ª rodada, com uma partida a menos contra o Ceará em casa. Se o Botafogo vence o Ceará, vai a 22 pontos. É uma pontuação baixa para fechar o primeiro turno. É menos da metade do que é necessário para você poder se livrar de qualquer risco de rebaixamento. Então, na pior das hipóteses, o Botafogo vai estar aí com quase 50% dos pontos necessários para poder escapar de qualquer risco de ser rebaixado. Se a gente repete no segundo turno que a gente fez no primeiro, não conseguindo vencer esses confrontos direto, aí realmente vai ficar complicado. O Botafogo tem que acordar para a vida, tem que começar a vencer esses confrontos diretos. Vamos pegar várias dessas equipes na casa dos adversários, esse é um ponto aqui que chama a atenção, e tem que fazer o placar. A pressão começa a ficar muito elevada e o time vai ter que saber lidar com isso. O Botafogo tem um time jovem, pode sentir sim essa pressão, não dá pra gente negar isso, mas vai ter que passar por cima disso. Vai ter que ter a calma, a tranquilidade para poder definir bem as jogadas lá na frente e melhorar os aspectos defensivos, principalmente com bola cruzada na nossa área. A gente não pode passar o segundo turno da competição repetindo o que fez na primeira metade. E contra o time do Ceará, no Newton Santos, para fechar na 19ª rodada, tem que vencer. Desperdiçamos uma ótima oportunidade agora contra o Goiás. Se tivesse vencido, estava em 11º lugar, com 5 pontos à frente do Z4 do Campeonato Brasileiro. Mas agora, como não joga na 18ª rodada, corre o risco, dependendo dos resultados, de entrar na zona do rebaixamento. Se Corinthians e Vasco empatarem, Atlético Paranaense e Curitiba vencerem, porque Corinthians e Vasco se enfrentam, Atlético Paranaense e Curitiba vão enfrentar adversários ali que, se eles vencerem, podem passar o Botafogo. Então o Botafogo pode disputar a partida contra o Ceará dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. E ainda tem que colocar nessa conta aí o Red Bull Bragantino também. Porque o Red Bull Bragantino vencendo o seu jogo vai a 19, passa o Botafogo no número de vitórias. A situação só tá complicada porque o Botafogo vai esbarrando e tropeçando nas próprias pernas.
é um ponto que a gente tem que corrigir para ontem. Essa questão de falhar na definição das jogadas não pode seguir. Nesse retorno do Campeonato Brasileiro, e especialmente nessa partida contra o Ceará, esquecendo um pouco a Copa do Brasil contra o Cuiabá, pensando só no Brasileiro, nesse jogo contra o Ceará no Newton Santos, a vitória tem que vir. E não dá pra gente achar que vai ser uma partida fácil. O Ceará não vai vir aqui pro Rio de Janeiro para fazer um jogo ali que o Botafogo pode ficar tranquilo. Tanto é que o Fluminense, enfrentando a equipe do Ceará, por exemplo, empatou em 2-2. Tomou a virada, buscou o empate e conseguiu, no fim das contas, um pontinho. O Botafogo não pode achar que, é o Ceará, vamos vencer com tranquilidade. Não venceu o lanterna da competição, jogando em casa. O que faz a gente pensar que contra o Ceará vai ser um jogo fácil? Não vai, mas a gente tem que se impor. A mesma imposição que a gente fez na primeira etapa contra o Goiás, a gente tem que repetir contra o Ceará, porém, dessa vez, colocando a bola dentro do gol do adversário. Vamos enfrentar uma equipe que tem feito boas partidas contra as equipes mais fortes do campeonato e que vai dar trabalho. Então, Botafogo que abre o olho para poder, nesse jogo, pela 19ª rodada, vencer e conquistar os 3 pontos. Se a gente terminar o primeiro turno com menos do que os 22 pontos, sem ter essa vitória contra o Ceará, o bicho vai começar a pegar e vai começar a pegar feio. Então, que o Botafogo acorde para a vida, capriche na definição das jogadas e não deixe a equipe adversária nos atacar conforme a gente deixa em algumas ocasiões, principalmente pelos lados do campo. Temos que conquistar os 3 pontos na 19ª rodada. Mas antes, obviamente, vencer o Cuiabá pela Copa do Brasil, em casa também, diga-se de passagem. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desse assunto, vendo que o confronto direto contra essas equipes está sendo muito aquém do que deveria ser? Se o Botafogo não começar a vencer as equipes que estão brigando com ele ali para se afastar do Z4, a gente vai se enrolar muito feio. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre isso, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp, assim mais botafoguenses vão ficar conhecendo o canal. Além disso, se você ainda não for inscrito, peço por gentileza que se inscreva, o botão tá logo aí abaixo, clica nele, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.